Pessoal, boa noite! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma live. E hoje a live vai ser com o Dr. Alexandre Fonseca, psicólogo, especialista em emagrecimento. O Dr. Alexandre já está chegando por aqui. Vou esperar mais algumas pessoas entrarem aí. Oi, Grace! Tudo bem? Que bom te ver por aqui. Olá, Rosenberg. Doutor Alexandre, já vou aceitar o seu convite prontinho. Hoje a live nós vamos falar sobre sentimentos, sobre emoções. E o tema da nossa live é sobre emagrecer com felicidade. É uma pergunta. Olá, doutor Alexandre. Boa noite. Oi, doutora Rose, tudo bem? Muito obrigado. Sempre um prazer participar de lives, né? Dividir conhecimento é sempre muito bacana. Obrigado pelo convite. Que bom ter você por aqui. Eu tenho te acompanhado pelo Instagram, tenho visto o belo trabalho que o doutor tem desempenhado aí com os pacientes. E aí, Obrigado. conversando, né? Conversa vai, conversa vem, nós decidimos fazer essa live para ajudar mais pessoas, porque essa é a nossa missão. Exatamente. Uma grande missão, né? Ainda mais nos tempos de hoje que a gente está passando por alguns sustos aí nesse mundão de Deus. Sim, quantos surtos, né, têm acontecido no último ano, nos últimos anos, né, na verdade. Gente, dispensa a apresentação do Dr. Alexandre, porque o currículo dele está todo lá no meu feed. No post de anúncio dessa live, você encontra todas as especialidades dele, inclusive a rede social dele. E quem ainda não está seguindo o Dr. Alexandre, passa a segui-lo, que ele tem sempre informações de qualidade para a gente. Então, a live de hoje é o doutor Alexandre, né? Ele é um psicólogo, ele é especialista em emagrecimento e nós vamos falar sobre as questões psicológicas que têm envolvimento com o emagrecimento. Emagrecimento feminino, emagrecimento masculino, emagrecimento de qualquer pessoa. Então, eu gostaria que o doutor Alexandre respondesse uma pergunta. Emagrecer com felicidade, né? É uma pergunta aí que nós lançamos como tema da live. E o que eu tenho visto no consultório, eu sempre recebo pacientes que quando chegam, elas chegam meio retraídas. Elas chegam assim, parece que querem, mas estão com medo, né? A palavra correta é medo. E quando eu começo a conversar com elas e pergunto, né, de 0 a 10, o quanto você está disposto, dificilmente eu escuto um 10. E aí eu sempre escuto um 7, um 8, um 6. E a pessoa está sempre com insegurança porque acha que o processo de emagrecimento é sofrido, é difícil e vai tirar todo o prazer da vida dela. Né? Então, o que eu vejo é isso. E aí nós precisamos, nós como nutricionistas, precisamos da ajuda de um psicólogo que seja especialista na área para ajudar também essas pacientes. Então, essa pergunta, né, ela reflete o tema que nós vamos abordar aqui. Conta pra gente, emagrecer com felicidade é possível? Então, vamos lá, né? A gente vai tratar aqui, né? Nós chegamos à conclusão de que essa live seria muito interessante, né, Rose? Porque essas dúvidas, né? Essa dificuldade de viver processos tão benéficos, porque eu acredito que não exista nenhuma pessoa hoje em dia, com tanta informação que a gente tem a respeito de saúde e de processos corporais, né? Eu chamo de processos corporais todos os processos, sejam de dieta para emagrecimento, seja de dieta para ganho de massa, reeducação alimentar, a introdução de rotinas, de práticas saudáveis, como ir para academia, fazer exercício físico. Todo mundo hoje em dia sabe o quanto é positivo, o quanto é importante, o quanto gera saúde, o quanto aumenta a longevidade. Mas acontece que nós, seres humanos, sempre temos umas questões
que, em princípio, elas não têm resposta, que é a grande pergunta que a gente passa quando a gente vai viver alguma coisa que a gente diz querer e não consegue, né? Então, assim, por que eu quero emagrecer? Por que eu quero ter uma vida mais saudável e não consigo? Mas eu quero, né? Onde é que está a resposta para esse abismo entre aquilo que eu quero e o não conseguir, né? Então, a resposta para essa pergunta, emagrecer com felicidade é possível? Sim. Eu propus, né, quando a gente conversou, fazer essa live, porque a minha experiência clínica, eu sou formado há mais de 25 anos e eu sou especialista em mecanismos do inconsciente na ciência da felicidade. Então, são conceitos que têm mudado muito, e a gente vai falar daqui a pouquinho o que é felicidade nesse novo conceito, e a resposta para esse abismo, né, de eu não consigo viver exatamente aquilo que eu digo querer, porque dentro de nós existe uma instância que se chama inconsciente. E o inconsciente é um vasto mundo de mecanismos sofisticadíssimos. É muito interessante, né? Eu sou psicanalista, dentre outras especializações, e eu sou apaixonado com esse iceberg, né? Dizem que o inconsciente é um iceberg que somente a ponta aparece para nós e que a grande movimentação está debaixo do mar, está escondida. Então, emagrecer com felicidade é possível, é viável, né? E esse sofrimento que a gente carrega só de imaginar em viver esses processos corporais que são tão benéficos, tem um porquê, tem uma razão de existirem. Eles não são pura e simplesmente a raiva da dieta ou não gostar de um prato de salada com frango. Eles têm um fundo, uma base, uma razão de existir muito maiores do que só a raiva de fazer dieta ou a sensação de estar perdendo a vida boa que as comidas gordurosas e até gostosas, né? Por que não dizer, em princípio, ficam parecendo. Então eu proponho, né, que todo mundo que está seguindo essa live participe dela para entender que essas dificuldades elas têm um fundamento e podem ser curadas. Isso é ótimo de saber, porque quando o paciente acha que não tem cura, que não tem tratamento, e às vezes ele nem sabe que tem cura e não tem tratamento, né? Assim, às vezes a pessoa nem para pensar ou para procurar esse tipo de ajuda. A nutrição anda muito junto com a psicanálise, com a psicologia, porque quando a pessoa tem muita dificuldade em aderir ao processo, né? Quando eu passo um cardápio, quando eu prescrevo cardápio e a pessoa não consegue fazer o mínimo, sempre tem algo por trás. Às vezes algo lá da infância, às vezes algo do dia a dia da pessoa que ela vive repetindo sempre a mesma rotina e tem dificuldade de trocar essa rotina, de fazer mudanças. E o querer fazer nem sempre é conseguir fazer, né? Uma coisa é a pessoa querer, a outra é ela conseguir cumprir o que está proposto ali. E é essa pergunta que eu quero te fazer, doutor. Por que o querer fazer não é certeza do conseguir fazer? Vamos lá, para eu responder essa pergunta, eu tenho que falar um pouquinho do inconsciente, né? Olha só, essa pergunta, né? Por que determinadas coisas acontecem conosco sem um fundamento aqui da realidade? O inconsciente começou a ser estudado, né? Fazer uma breve introdução para vocês entenderem que todo esse início dessa dúvida, por que eu não vivo tudo que eu quero? Ou o contrário também é válido, tá? Por que eu não deixo de viver aquilo que eu não quero viver? Né? Porque é a mesma coisa. Freud era neurologista
E na época, né, no início do século XX, 1900 mais ou menos, Charcot, junto dele, né, eles estudavam muito uma questão que era muito interessante, que eram grupos que eles chamavam de as histéricas de Charcot. Então, os médicos daquela época estudavam assim, os casos em público, né, em reuniões, assim. E os casos das histéricas, das chamadas histéricas de Charcot, elas apresentavam o seguinte: eram mulheres que apresentavam alguns sintomas, como paralisia na parte de baixo, eram paralíticas nas pernas, algumas eram cegas, e não havia nenhum tipo de razão biológica, orgânica. Não havia nenhuma doença física que fosse o motivo dessas paralisias, dessas surdez, às vezes da mudez, às vezes da cegueira. E quando elas entravam em estado hipnótico, elas andavam. As que apresentavam num estado de consciência que estavam cegas, elas enxergavam. Então isso gerou, né, nessa comunidade científica, especialmente em Freud, a dúvida, né, a motivação, a curiosidade de falar, mas por quê? Por quê? Não há motivo nenhum. É mais ou menos a mesma coisa que a gente hoje se pergunta, mas por que eu não consigo viver os processos corporais? Por que eu sofro tanto se eu quero fazer dieta, se eu sei que é bom? Então, da mesma forma que naquela época começou a se buscar uma razão interna, que não está exatamente na biologia, né, no corpo, descobriu-se que existiam alguns mecanismos, e aí nomeou-se como essa instância onde esses mecanismos funcionam, a ponto, com uma força tão grande, a ponto de mudar a nossa característica aqui fora, de inconsciente. Tá? Então, o inconsciente, para você ter ideia da força, do poder que ele tem em relação a determinadas ações, atitudes e comportamentos aqui fora, né? Ele, hoje em dia já é comprovado que 95% das nossas atitudes, ações, comportamentos são determinadas pelo nosso inconsciente. Olha que loucura. Então, a resposta disso, por que conscientemente eu quero fazer e eu não consigo? Porque existe algo dentro de nós que é construído dentro do nosso inconsciente, tá? E que determina aquilo que, apesar de eu querer fazer conscientemente, eu não devo, eu não posso, ou eu não devo, né? Devo, já falei, a gente não pode fazer ou não merece vivenciar, né? Nossa, esse não merece aí. Esse Como é não que é? merece. Esse não merece aí, eu acho que é o que mais pega com as minhas pacientes, sabe? Uhum. Esse sentimento de eu não mereço ficar bem, eu não mereço o resultado. Uhum. Porque tem hora que a paciente sobe na balança, eu vejo que teve um resultado lindo, e eu viro para ela e falo, você não vai comemorar? Uhum. Sim, né? Esses mecanismos inconscientes que fazem com que a gente, sem saber, isso é muito importante, esses mecanismos, eles são inconscientes, eles não são criados por nós, por maldade desse tal inconsciente. Olha só, o inconsciente, ele foi o conceito do inconsciente como uma instância, né? Eu gosto muito de falar com meus pacientes o seguinte, nós temos a nossa consciência, que está aqui olhando, vivenciando todos os acontecimentos que fazem parte da nossa vida, mas o inconsciente é uma instância que tem um olho aberto, percebendo tudo isso e dando um significado para tudo isso que acontece aqui fora. Tá? Então, o que acontece? Com esse poder que ele tem, ele pode dar um significado que é muito diferente daquele que a gente queria. Né? E a comida, doutora Rose e pessoal, a comida, o alimento, a forma de se alimentar
tem uma possibilidade muito grande simbólica, né? A comida, a forma como a gente constrói o significado do alimento, da comida, o que ele gera em nós, tem uma força simbólica muito grande. E isso é absorvido pelo inconsciente. Então, muitas vezes, as coisas que a gente vivencia na nossa realidade, né, elas são, de alguma forma, traumáticas. Tá? Por exemplo, vou dar algum exemplo aqui. Muitas vezes, a criança lá na infância, ela tem uma história com a comida, com o alimento, com essa parte tão importante, né, no núcleo familiar, muito ruim. Ela gera um medo muito grande. Isso é caso aqui da minha clínica. Gera um grande medo. Eu tenho que comer muito porque é a única hora que eu tenho comida, então eu como. Isso é entendido, isso é absorvido, isso é compreendido, dá um significado. E muitas vezes isso é refletido na compulsão alimentar, porque sem o indivíduo saber, isso já está absorvido, entendido, compreendido, que ele precisa comer muito para guardar alguma coisa. Outro ponto do alimento visto da forma simbólica também muito, muito, muito comum é tomar o alimento como preenchimento de um vazio afetivo, de carência, né? Então, muitas vezes a gente come sem estar sabendo, né? Porque, eu repito, esses mecanismos, esses significados, eles são inconscientes, nem devem vir à consciência. Muitas vezes a gente come para suprir algum afeto ou para mostrar para alguém que você aceita o amor daquela outra pessoa. São tantos detalhes, esses processos do inconsciente, eles são muito sofisticados, mas eles são absurdamente poderosos. Outro ponto também que você até citou aí, às vezes o resultado é tão maravilhoso e a pessoa não está feliz, né? Como assim, gente? O óbvio, né? O natural, digamos assim, seria: uai, gente, mas eu quero emagrecer, eu quero ter um corpo legal, e eu consegui, eu deveria estar explodindo de felicidade. Mas esses mecanismos do inconsciente, eles não, muitas vezes, eles não deixam a gente vivenciar exatamente aquilo que a gente queria, porque podem haver crenças limitantes ali dentro que dizem respeito a: eu preciso ter baixa autoestima. Isso é muito comum. Eu não posso ser feliz, eu não devo ser feliz, eu não mereço. Tem um outro ponto muito importante também nessa relação com a comida, de pessoas que sofreram abuso na infância. Então, de repente, elas constroem, de novo, dentro do inconsciente, uma forma de não ser bonita como um mecanismo de defesa. Então, ela usa da comida para comer, para ficar, né, dentro do conceito dela, feia, não atraente, mesmo que ela queira, mesmo que haja ainda, porque a gente não deixa de ter esse nosso real. O nosso querer, ele não desaparece, ele, diante desses mecanismos que a gente chama de traumas, né, daqui a pouco eu vou falar disso, eles ficam guardados, eles são o que a gente chama de recalcados, mas eles ficam ali batendo. O nosso querer ser feliz, o nosso querer ser bonito, o nosso querer ser desejado, o nosso querer ser amado, tudo isso continua, mas muitas vezes o nosso inconsciente constrói algumas ideias dentro de nós que nos impedem de viver exatamente o que a gente quer. Por isso essa dificuldade essa diferença, esse abismo entre o querer fazer e o não conseguir fazer. Querer fazer e não conseguir fazer. Gente, tem que ser tratado com um profissional que entende do assunto e que vai te ajudar aí a descobrir o porquê você não consegue fazer, né? O doutor Alexandre aí é mestre, né, em ajudar pessoas a descobrir o porquê não consigo fazer. Porque eu escuto muito isso das pacientes, elas falarem assim: nossa, mas eu quero tanto, mas eu tenho tanto medo de não conseguir, e às vezes eu não sei porque eu não consigo fazer. Então, o doutor Alexandre vai estar aí para ajudar vocês que não
não entendem o porquê não conseguem, né? É Uhum. onde você vai, né, com a questão da psicanálise, da psicologia, ajudando essas pessoas a descobrir esses porquês. A Carla está perguntando aqui, dar prêmios à criança quando ela faz algo visto pelos pais como uma conquista. Por exemplo, se você fizer isso, vamos comer pizza amanhã. Isso procede, doutora Alexandre? Olha só, eu vou falar antes de dar essa A resposta. recompensa, né? A Uhum, recompensa com a comida, uhum. ela faz algum sentido? Olha, vou explicar um pouquinho o que são traumas, né? Eu acho que a pergunta dela diz o seguinte: eu posso causar algum trauma na criança diante desse poder da compreensão simbólica do alimento, da utilização dessa recompensa como algo que vai gerar, né? Eu acho que é essa a pergunta dela. Se eu der recompensa para a criança, ela pode interpretar isso de uma outra forma que vai gerar no futuro uma visão da comida como algo nocivo, né? Eu entendi essa pergunta assim. Então a gente está falando de traumas. Deixa eu falar rapidinho de trauma, tá? Também é algo que eu trabalho muito aqui na minha clínica, a ideia de trauma. Nós achamos, né, o senso comum, né, doutora Rose, a gente acha que todo acontecimento pesado, digamos assim, ruim, ele é traumático. Concorda? Né? A gente acha que qualquer coisa que é ruim, ele é traumático. Mas olha só, nem tudo que acontece aqui na nossa realidade, tá? Ele é interpretado aqui pelo inconsciente como algo forte o suficiente para gerar algum movimento inconsciente. Isso é algo um pouco complexo. Então, eu tô fazendo essa live aqui para abrir um pouco a cabeça de vocês, para que se quebrem alguns paradigmas, algumas ideias. Então, olha só, é preciso que a pessoa interprete, o inconsciente dela interprete este acontecimento X como algo forte o suficiente para gerar um movimento capaz de construir um conceito, mudar alguma coisa dentro dela. Tá? Então, nem todo acontecimento por si só é traumático. Por isso que não existem regras. Se existisse um manual para a gente evitar traumas, a gente já teria feito esse manual, né? Falava assim, olha, se você der para a criança uma comida como recompensa, isso vai gerar tal tipo de trauma. A gente não faria isso, né? Então, nem toda atitude dos pais é traumática. É a forma individual, singular, individual, como eu falei, que vai transformar aquele acontecimento num trauma. Então, o trauma, ele só é traumático quando este acontecimento aqui, e mais uma informação, este acontecimento aqui, ele pode ser verdadeiro, tá? Realmente eu escutei da minha família que eu sou feio, que eu nunca vou conseguir emagrecer, que eu sou horroroso e tudo mais. Eu posso ter escutado, mas eu posso ter imaginado, eu posso ter fantasiado isso. E essa fantasia e essa imagem que eu crio dentro de mim pode ser tomado como um trauma. Então, para você ver a complexidade da coisa. Então, não é exatamente, a gente não tem uma regra, um modelo a ser seguido do que vai causar traumas a respeito da comida e da alimentação ou não. É preciso saber lidar e viver da melhor forma possível diante da própria história desses pais. Qual é o objetivo de dar uma pizza como recompensa? Qual é o objetivo disso? Né? Sim, tudo pode ser tomado Eu como um acho que a trauma. frequência pode tornar essa criança viciada nesse tipo de recompensa. Aí nós não estamos falando de trauma, né? Nós estamos Uhum. falando de
de a criança pegar aquilo ali como eu vou Uhum. fazer tal coisa para ganhar isso, eu vou fazer tal Uhum. coisa para ganhar aquilo. Mas isso não precisa necessariamente ser com comida, poderia ser com um brinquedo, ser uma recompensa de Sim. brincar, Uhum. permitir fazer Uhum. algo que ela gosta, que ela quer. Uhum. Mas olha só, por que que, no caso, dependendo da forma como a criança interpretou isso aqui, o inconsciente dela, pode ser um trauma. Sabe por quê? Porque ela pode, né, tomando esse exemplo, ela pode tomar como essa recompensa como eu só vou ter recompensa se eu comer. Eu só vou me sentir amado, só vão me amar se eu aceitar as recompensas dos outros. E quais serão as recompensas que o mundo adulto vai dar, vai oferecer? Ela passa a aceitar todo tipo de recompensa? Então é traumático. Então é preciso viver a vida com mais leveza, não ter segundas intenções. Hoje, a educação, né? A educação ela está muito complexa, porque o pai precisa trabalhar, a mãe se exige da mãe uma vida aqui fora. Outro dia eu fiz um texto falando assim, será que a vida dos antepassados eram mais fáceis? Onde a gente tinha a certeza de ter uma mãe dentro de casa? Também não existe essa certeza. Porque se houvesse um manual e dessa certeza, então ter uma mãe dentro de casa que dê amor e tudo mais, e um pai trabalhando, cumprindo todas as funções simbólicas que cada um deveria ter e tal, não haveria trauma nenhum. Não. A gente pode ter uma família altamente estável e equilibrada aqui no mundo da realidade, mas essa criança pode não compreender como tal. Por isso que entender, compreender esses mecanismos do inconsciente são fundamentais para a gente saber lidar com essas dificuldades com os processos corporais. Porque todos esses traumas, eles vêm da nossa infância. Melhor, eles vêm já da época da gestação. Tá? Os nossos traumas, eles começam na gestação. Eu tenho uma especialização em leitura corporal, mas na área da epigenética, que lida exatamente com os nossos traumas gestacionais, a forma como a gente já percebe esse mundo exterior, já causam em nós esses mecanismos, essas necessidades de ressignificações. Vou dar um exemplo, tá? Para você ver como que isso é importante. Quando a gente nasce, né? A gente é bebezinho ainda, aquela que cumpre a função materna é aquela que normalmente dá o alimento, né? Mas nem sempre aquela mãe que está sempre ali presente, dando a mamadeira na hora certa, achando que está fazendo certo com todo amor, é sentido pela criança como ela entendeu o que eu estou querendo dizer com o meu choro. Então, muitas vezes, a gente cria um trauma porque ela me deu comida, mas ela não me deu o que eu queria, que era um afeto, que era um abraço. E aí, a gente pode usar do alimento como substituto do afeto. Olha que interessante. É muito maior, é muito mais Porque profundo do que a gente imagina. tem mãe que traz o bebê já obeso para o consultório, tá aí com seus 4 meses de vida, 6 meses de vida, já atendi bebê, né, com essa idade e com um grau de obesidade que o pediatra fala, leva na nutricionista que seu bebê está obeso. E aí, Uhum. por que esse bebê estava obeso? Toda vez que o bebê chorava, toma mamadeira. Toda vez que o bebê chorava, de novo, toma mamadeira. De Uhum. repente, não era a mamadeira que ele queria. Às vezes ele queria uma atenção, um carinho. Às vezes era uma Uhum. troca de fralda. Mas toma mamadeira. E aí, Exatamente. e É aí muito eu sempre interessante. falo com a mãe, olha, quantas mamadeiras você está dando para o bebê ao dia? X mamadeiras. X mamadeiras? Como assim? Uhum. Como que esse bebê tá conseguindo? De vez em quando ele vomita. De vez em quando ele vomita. Né? É muito interessante. Mas aí vamos ampliar esse caso aí, esse exemplo. O problema está em quem? Talvez esteja na mãe. Ela tem um trauma com relação a isso
e através desses mecanismos sintomáticos dela, traumáticos, dessas significações de algo que ela viveu lá atrás, ela acha que essa é a forma que ela consegue dar amor para o filho. Então, são investigações que precisam ser feitas. Mas olha o que eu vou te falar. Esses mecanismos que dão um significado para esses acontecimentos como traumáticos, eles não param só, isso é um trauma, pronto, acabou. As crenças limitantes, essas crenças limitantes que dizem, né? O que é crença limitante? É aquilo que são pensamentos, ideias que estão introjetadas dentro de nós e trazem resultados e que fazem com que a gente haja e que dizem do seguinte: eu não mereço, eu não posso, eu não devo, eu não quero. Então essas crenças limitantes, elas fazem parte dessa interpretação da realidade vivida, imaginada ou fantasiada, e que são tomadas como traumáticas e que precisa haver algum movimento nosso para que a gente não vivencie. Então, um trauma, por exemplo, muito comum no caso alimentar, essa mulher não me ama. A criança pode ter tomado isso, mesmo que não seja compreendido com essa capacidade cognitiva. Como eu te falei, a gente já está observando o mundo e tudo que a gente vivencia já desde a barriga da mãe. Os meus pacientes até brincam comigo, doutora Rose, que eu falo assim: mas a gente fala assim, a gente tem capacidade de pensar dessa forma, essa mulher não me amou porque eu pedi abraço e ela me deu uma mamadeira. Eu falei, não, gente, eu é que ajudo a compreender isso para ficar mais fácil, que isso vem lá de trás. Mesmo que não seja cognitivamente possível de verbalização, a gente sente. O sentimento, ele já existe. A impressão do que acontece no mundo, ela já existe dentro de nós. Então, esse mecanismo que interpreta algo como traumático não pode ser vivenciado, porque é traumático, é dor. Então, a gente constrói algo dentro de nós e as crenças limitantes, eu não posso, eu não devo, eu não mereço, estão dentro desse processo de significação de algo acontecido como traumático, para que eu não viva esse trauma. Então, por exemplo, se eu acho que eu sou realmente feio, porque eu escutei a minha vida inteira isso e tudo mais, eu passo a acreditar que eu sou feio e que eu não mereço ser bonito. Estou dando um exemplo. E isso vai seguindo a nossa vida, o resto da vida, até que essas crenças limitantes deixem de funcionar como um instrumento de proteção do trauma. Tá? A gente vive essas crenças limitantes, mesmo que de vez em quando o nosso querer, tá? Mas eu não quero me sentir feio. Eu sou bonito, eu quero ser bonito, eu não sou feio. Mas se o inconsciente achou que você precisava acreditar que é feio e que não merece ser bonito, você vai, mesmo de vez em quando, querendo ser bonito, quero emagrecer, eu quero e tal, mas se a sua crença limitante diz de você não deve, é melhor não ser, porque lá atrás você passou por algum episódio e que você passou por esse abuso porque você era bonita, então você não vai ser bonita, não. Tá? Então, este mecanismo maravilhoso que nos impede de viver aquilo que a gente quer viver, eu quero emagrecer, mas tem algo aqui muito mais profundo que não me deixa. Isso só é sofrido, doutora Rose, quando este mecanismo se quebra. Quando a gente não consegue viver isso. Não, mas eu quero emagrecer, eu quero ser... Não, mas não pode, não deve. Quando isso se quebra, esse nosso querer vem à tona com a mesma força do inconsciente. E aí a gente entra em pânico, porque eu quero, mas eu não consigo, mas eu nem sei por que eu não consigo. Não consegue porque existe algo dentro do nosso inconsciente que não está deixando. Por isso que o meu trabalho ele é investigativo. A psicanálise ela é investigativa. Eu investigo, né, os meandros do inconsciente.
Na hora que descobre o que é que quebra isso, aí a pessoa se liberta e consegue ter os Uhum. resultados e ir adiante, né? É, A na Graciele verdade. está comentando aqui, ó, sensacional, melhor live. E depois ela comentou Obrigado. assim, nós somos aquilo que nós acreditamos ser. Porque Perfeito, se você perfeito, acredita que não é, não adianta. perfeito, perfeito. E Freud tem uma frase muito bacana que eu uso muito como base do meu trabalho na transformação das pessoas, na libertação, que é a seguinte: todo sintoma, né, e a gente pode tomar, já que o assunto aqui são as dificuldades com os processos corporais, todo sintoma, as autossabotagens, as compulsões, as dificuldades, o sofrimento, a baixa autoestima, o sintoma é uma construção psíquica. Olha que loucura. As crenças limitantes são uma construção psíquica que, quando começam a vir para a consciência, o único fim é o desaparecimento. Então, esse processo que eu ofereço de investigação de que há algo dentro de você, que esse não conseguir fazer o que você quer, não conseguir, eu quero emagrecer e não consigo, a dificuldade não é por burrice, não é por loucura, não é por incompetência. Tem um fundo, tem uma base que precisa ser compreendido. Então, a quebra do mecanismo e essa dor que vem muito forte de, mas eu quero, eu quero, eu quero, e eu não consigo, eu não consigo, é o primeiro passo, é a melhor hora que a gente deve procurar ajuda profissional para poder entender. Nossa, tem algo aí por trás, mas eu ajudo as pessoas a saber exatamente quais são as crenças limitantes e por quê, para que serve, por exemplo, a compulsão alimentar nesse mundo inconsciente. Qual é o Muito bom. trauma? Qual é o trauma que te faz ser compulsivo? Porque é muito mais do que só a comida em si, né? A gente usa da É, comida como um objeto de prazer para viver esses mecanismos. Mas a grande surpresa, e eu estou aqui por causa disso, que tudo isso que eu acabei de explicar como mecanismos inconscientes tem cura. A gente não precisa viver eles o resto da vida, basta não. querer a cura, basta procurar, Exatamente. né, ajuda para conseguir a cura. Uhum. Doutor, conta pra gente, já que o assunto é felicidade, né? O que é felicidade? Uhum. Vamos lá. Então, olha só. Para a gente se curar, a gente primeiro precisa compreender, conhecer quais são. Para a gente vencer uma guerra, a gente precisa conhecer quais são os nossos inimigos, correto? Então, eu acabei de falar para vocês a primeira parte desse meu tratamento, que eu chamo de processos corporais, onde a gente descobre quais são os inimigos, os nossos inimigos inconscientes, que estão aí impedindo a gente de querer de viver o que a gente quer, viver o emagrecimento, viver os processos corporais. Então a gente descobre os inimigos. E aí a felicidade vem como uma complementação, porque hoje, doutora Rose, o conceito de felicidade mudou. Antigamente, nós achávamos, né, e eu falo isso com toda certeza porque até eu me formar na ciência da felicidade, porque hoje é uma ciência, né, acho que não sei se todo mundo sabe, nós achávamos que felicidade era sinônimo de alegria, correto? Uhum. Eu só posso me considerar feliz se eu estiver alegre, ou quando eu estiver alegre, ou quando eu não tiver problema nenhum. Aí eu vou falar para vocês, existe algum ser humano que está sempre alegre o tempo todo? Existe algum Impossível, ser humano que não tem problemas na vida? impossível. Impossível. Só olhando ali o comercial de margarina, né? Vendo o É. comercial do vizinho. Nossa, essa Aham. pessoa está sempre bem, está sempre feliz. Pois é. Essa ciência da felicidade, né, ela mudou esse conceito, ela está libertando de uma forma tão profunda, porque nos libertarmos dessa obrigatoriedade de só me sentir feliz quando eu estiver alegre, né, está gerando uma grande revolução no mundo da saúde em todas as áreas. Então vamos lá. Felicidade até então, até o início da década de 90, era tomada como sinônimo de alegria. Beleza, então
felicidade era algo utópico, né? Ah, eu vou ter raros momentos de felicidade na minha vida, porque eu tenho raros momentos de alegria, de conquistas exatas. Se eu estou falando que a gente normalmente não consegue viver exatamente o que a gente quer, por questões do inconsciente, então normalmente a gente não consegue viver exatamente o que a gente quer. Então, normalmente a gente não se consideraria feliz quase nunca. Pois é, então no início da década de 90, começou a acontecer nos Estados Unidos, nas associações de psicologia, especialmente na Universidade de Harvard, uma pesquisa para compreender melhor qual o papel da felicidade, né? Por que existiam pessoas que não tinham motivo nenhum para ser alegre, né? Olha o sinônimo aí. Não tinham motivo nenhum para ser alegres. Ou eram, né, pobres, ou tinham muitos problemas, ou nasceram com grandes defeitos físicos, tal. Mas tinham uma característica, né, de felicidade enorme, ou eram pessoas de extremo sucesso. Então essa pesquisa começou a tentar entender, talvez a alegria em si não seja sinônimo de felicidade. Felicidade é outra coisa. Então começou uma pesquisa grande com milhares de estudantes em Harvard, onde eles passaram pelo seguinte experimento. Metade foi viver um projeto onde o lema era: se eu tiver sucesso neste projeto, eu vou ser feliz. E o outro grupo foi estimulado a viver um outro tipo de experiência. Eu não vou me preocupar com o sucesso. Eu vou me sentir feliz de estar iniciando esse projeto, de estar vivendo o projeto. Se eu tiver sucesso nele, eu já posso me considerar feliz. Esse trabalho foi o início da felicidade como um conceito científico que quebrou essa ideia que a gente tinha de que o sucesso me leva à felicidade. E não é mais isso. É a felicidade que pode levar ao sucesso. Vamos colocar as dietas do emagrecimento nisso? A gente achava que quando eu tiver sucesso no meu projeto corporal, ou seja, se eu emagrecer 10 quilos, eu quero emagrecer 10 quilos, eu só vou ficar feliz se eu perder 10 quilos. Se eu perder 9,8 kg, eu não estou feliz. E aí, essa ciência da felicidade, ela comprovou... Tem gente treinando ali, ó. Tem gente treinando. Olha só, esse novo conceito de felicidade, de que felicidade não é alegria, que não depende da alegria. A felicidade é uma mudança de olhar para as coisas da vida. Felicidade é quando a gente tem um olhar de motivação para as coisas que a gente quer, que a gente acredita, independente do sucesso. Este movimento nosso, só da gente pensar num projeto que a gente tem, já provoca mudanças bioquímicas corporais, estímulo de produção de neurotransmissores absolutamente maravilhosos, que geram alegria, baixa depressão, estímulo, que são eles a ocitocina, dopamina, serotonina, GABA. Então são muitos, eu falei endorfina, né? Serotonina, ocitocina, GABA, endorfina e dopamina. Adrenalina também. Adrenalina. Então, olha que grande transformação que aconteceu da década de 90 para cá em relação à felicidade. Nós estamos aprendendo a não nos preocuparmos tanto com o sucesso em si, mas entender que é o caminho que leva à felicidade. E que não é alegria, porque a gente agora tem todo o direito de estar deprimido, de estar angustiado, de não gostar de uma dieta, de não... gente, ninguém é obrigado a querer gostar, eu não tenho que gostar de um prato de salada. Eu nem gosto dessa palavra dieta, viu? Eu gosto de usar o termo reeducação alimentar. Maravilha, me corrija aí. Dá uma impressão de que está cortando tudo, proibindo tudo. Pois é. E aí fica maçante, fica difícil, você não encontra prazer no processo.
Eu caminho com as pacientes de acordo com o que elas têm condições. Não adianta eu querer que ela Perfeito. chegue lá na frente e ela Uhum, ainda está começando a engatinhar. uhum, Não tem como andar antes de engatinhar, né? Tem umas crianças aí que até fazem isso, mas tem as consequências. Então, uhum, assim, eu vou de acordo com o que a paciente está pronta para fazer no momento. Dieta é uhum. uma palavra muito pesada. Perfeito. Pode me corrigir, porque eu não sou nutricionista. Olha só, a Mas olha, Rosângela está pedindo aqui, ó. Fala essa frase de novo, isso precisa ser qual? repetido mais vezes. Qual, gente? Qual será que foi a frase? Eu acho que foi a última que você falou. Bom, pergunta aí para ela se ela lembra exatamente, porque eu estou falando tanta coisa. Olha só, olha para você ver que sem você saber, doutora Rose, você já incorporou algo que eu estou explicando como uma mudança, uma quebra de um paradigma da visão da felicidade que não depende mais do sucesso. Olha que bacana, porque isso está revolucionando mesmo a ideia e a visão da saúde para as pessoas. Não pare de se preocupar tanto com o alcance do sucesso. O alcance do sucesso é uma possibilidade. Se você não construir um caminho com felicidade, você nunca vai chegar lá, tá? Então, essa ideia que aí vem, e as crenças limitantes, elas me impedem de viver este caminho, porque se eu não mereço, eu vou me sabotar. Se eu não posso, eu vou me sabotar, apesar de querer. Tá? Então, olha só, eu incluí nesse meu tratamento a segunda parte, que é o protocolo da ciência da felicidade, porque este protocolo, esse novo conceito de felicidade, muda esse processo de emagrecimento radicalmente. Porque eu ensino as pessoas que a gente deve, todos os dias, ter um objetivo com uma meta alcançável. Essa ideia de se eu tiver sucesso eu vou ser feliz, só quando eu tiver sucesso eu vou ser feliz, faz com que a gente atropele as nossas capacidades, os nossos limites. Nós temos limites. E já queira assim, então a partir de hoje eu vou comer só água. Eu vou comer só folha. Só foi. Esse é um caminho perfeito para você se sabotar. Só que essa escolha de exagerar tem a ver com as crenças limitantes. Porque se Sim. você não merece chegar neste lugar que é o seu projeto corporal, você vai usar de tudo que possa ser usado, mesmo sem você saber, para te sabotar. Uma outra coisa muito Sim. importante, que eu incluo a felicidade nesse processo como fundamental, que é o seguinte: o nosso projeto corporal, seja ele qual for, né? Eu queria que cada um de vocês aí que está assistindo a live pensasse assim, qual que é o seu projeto corporal? Qual que é o seu lugar de sucesso? Uns vão falar, eu quero perder medida, eu quero perder 10 quilos, eu quero começar a malhar para ficar mais forte e tudo mais. Eu quero colocar um biquíni. Né? Qual que é o seu projeto? É preciso, para a gente compreender esse novo conceito do que é a felicidade, incluir algo muito maior do que só isso. Porque é muito maior e precisa ser entendido. O seu projeto corporal não é perder 10 quilos. Inclui perder 10 quilos, mas o seu projeto corporal deve ser entendido como: eu quero ser feliz. Emagrecendo 10 quilos, eu vou ser feliz. Mas se eu não perder 10 quilos e perder 5, sabendo quais são os meus inimigos inconscientes, eu tenho com que lutar. E aí, se eu uso da ansiedade para me sabotar a dieta, sabendo que a minha dieta é apenas um caminho para a minha felicidade, porque o meu projeto corporal deve ser entendido como um lugar de felicidade, eu vou diminuir o poder das minhas crenças limitantes, eu vou diminuir a raiva que eu tenho de estar fazendo algo que eu não queria. A dieta é o menos importante nesse caminho da felicidade. Sabe por quê? Sim. Porque, como eu falei, que se a felicidade, como mudança bioquímica corporal, como o mais importante
viver o caminho e modifica o nosso corpo e traz motivação, a dieta é apenas um instrumento. Este caminho vivido com maior felicidade, que não é alegria, é capacidade de olhar para o processo de emagrecimento como algo que vai me levar a um lugar de felicidade. Eu consigo acordar toda manhã e falar assim, qual que é meu objetivo hoje dentro deste lugar lá, ó, de felicidade? Ué, fazer dieta faz parte. E é incrível, doutora Rose, porque alguns dos instrumentos dessa felicidade, dessa ciência, dizem de algo que já faz parte da nossa vida, né? Que é a gratidão, que é ter um propósito de vida, que é ter relações afetivas positivas, pessoas que nos estimulem, pessoas que não tenham inveja da gente, ter capacidade de compreender os rituais desse processo como algo benéfico, pois os rituais, fazer a dieta, seguir o que o meu nutricionista prescreve para mim, está dentro desse caminho. Então, se eu foco no ódio, na raiva, é meio caminho para não dar certo. Com certeza. A Rosângela até repetiu a frase aqui, ó. A felicidade é a mudança do olhar. Foi a frase que você falou que marcou. Ótimo. Felicidade hoje é a mudança de olhar para as coisas da vida. É compreender que a vida é feita de coisas boas e coisas ruins. E que tudo que está dentro deste caminho para o nosso lugar de felicidade, dentre eles o nosso projeto corporal, deve ser vivido da melhor forma possível. Então, se um dia você está deprimido e você não está, né, estimulado, é o que vocês chamam, né? Não sei se você chama, eu escuto muito assim, o dia do lixo. Se permita. Se permita viver aquele dia. A obrigatoriedade, doutora Rose, o tal do ai meu Deus, eu tenho que fazer dieta, eu tenho que fazer. Esqueçam isso, gente. A obrigatoriedade. Ensino para as pacientes, pegando o gancho aí, doutora Alexandre, eu ensino para as pacientes o seguinte, que se você tiver o dia do lixo, você vai pegar todo o resultado que você conquistou durante a semana, vai pegar aquilo ali e jogar fora no lixo. Porque em um dia, as mulheres engordam 2 quilos, mas gastam semanas para eliminar esses 2 quilos. Então, se você está malhando, está fazendo direitinho, está seguindo o cardápio, e aí chega no final de semana, você, hoje é meu dia do lixo. E aí de manhã você vai lá e come errado, de tarde errado, ou à noite errado, fica o dia todo comendo errado. Vai acabar jogando seu resultado fora. Então, eu falo que o ideal é usar uma refeição de luxo na semana. Porque se você come algo que você vai te dar prazer, que você gosta muito, que você está com vontade há muito tempo de comer, durante uma refeição, isso não vai impactar em todo o resultado que você vem conquistando ao longo da semana, né? Aquela caloria ali a mais daquele dia, ou aquele alimento que não é tão saudável, naquele horário ali, não vai jogar fora o resultado que você conquistou. Porque você tem se dedicado muito mais do que se permitido jogar o resultado fora. Então, eu gosto muito de falar de a refeição de luxo. É muito mais bonito até do que falar do dia do lixo, né? Bacana, bacana. Sim, lixo perfeito. Perfeito. Né? Toda essa ressignificação faz parte desse novo conceito de felicidade. Eu estou vendo aqui que está dando tempo, né? Acho que já está terminando. Olha só, eu quero falar da grande transformação que eu proponho com esse meu tratamento. Aos poucos, quando você percebe que as escolhas, o caminho que você escolhe todos os dias, que te levam a este lugar de felicidade, onde está o seu projeto corporal, passa a ser muito mais feliz, mesmo que tenha dieta, do que esse outro aqui, que te leva para um outro lugar, onde está a comida do luxo e tudo mais. É interessantíssimo, porque aos poucos você vai realmente deixando de ter a necessidade. Você vai ter o dia do luxo, o dia que você quiser, e é por prazer puro. Não é mais por necessidade de sabotar este aqui. Você vai aos poucos entendendo que
caramba, é isso que eu quero. E eu agora, sabendo que este é o meu lugar de felicidade, eu consigo ressignificar todo esse movimento de sabotagem para viver aquilo que eu quero. É possível. Maravilhoso! Obrigado. Maravilhoso, maravilhosa sua explicação, né? Maravilhoso o seu trabalho. E agora eu gostaria de te pedir para deixar uma mensagem para gente, porque eu sempre peço para meus Uhum, convidados deixar uma mensagem, né? E quem uhum, precisar, viu, gente, pode chamar o doutor Alexandre lá no Instagram dele e quiser fazer alguma pergunta, além aqui da live, uhum. que passa tão rápido, né? Nós vamos ter Passou, que né? marcar Foi uma muito nova rápido, live para a gente né? falar, bater um papo, né, de novo. Uhum. Colocar um tema aí bacana, porque o pessoal interagiu bastante nessa live, né? Tô Ah, é vendo um aqui muitos prazer, eu adoro. coraçõezinhos. Tem gente que está Olha, entrando agora, só chegou uhum. agora, e aí a gente vai ter que marcar uma nova live mais para Vamos, vai frente ser um aí. prazer. Olha só, gente, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: esse sofrimento de não conseguir fazer o que a gente quer fazer, especialmente essa questão corporal, esse projeto corporal, pode e deve ser tratado, deve ser compreendido, deve ser modificado, porque esse lugar de felicidade é absolutamente possível de ser vivido. Construam esse seu projeto, a ideia desse projeto corporal como um lugar de felicidade. E saibam que as dificuldades que todos nós apresentamos, eles têm um fundo que pode ser resolvido. Tá? A doutora Rose sabe, eu criei um tratamento que chama Processos Corporais. Quem participou aí dessa live, quiser, é uma terapia breve, tá, gente? São só 5 consultas. Então não é terapia indefinida, não. Ela tem um foco definido nas dificuldades desses processos corporais. Vocês vão adorar. É um processo muito dinâmico, muito efetivo e que vai mudar a relação que vocês têm com esses processos corporais. Vocês vão conseguir viver o que vocês querem, vocês vão conseguir emagrecer com felicidade. Tá? É isso E, aí, é esse o nosso objetivo. né, e sempre procurem profissionais, gente, que tenham competência, que tenham uma história, que tenham um conteúdo bacana na internet. Cuidado com quem vocês procuram, porque mexer com essa questão corporal, questão emocional, mental, é muito perigoso. Então a gente deve procurar sempre bons profissionais. E ó, a felicidade ela é possível de ser vivida, tá? Fiquem todos com Deus aí. Adorei participar, doutora Rose, muito obrigado. E salva aí a live, hein? Vou salvar, vou deixar a live salva, porque o pessoal está pedindo aqui, todo mundo pedindo para salvar a live e elogiando. Gostei muito do tema, sensacional, só elogios. Muito Obrigado, viu, obrigada, gente? doutora Alexandre. Obrigada Obrigado a vocês todos. pela parceria, né? Por ter Uhum. aceito o meu convite e por toda a explicação. Obrigada a todos que compareceram aqui à live. Eu vi muitas pacientes minhas aqui, algumas do Afino 21, que é o programa de Uhum. emagrecimento que eu tenho. E aí agora é só procurar o doutor Alexandre para juntar aí, né, Isso nesse aí. meu programa e Isso aí. conseguir desativar esses gatilhos mentais aí. Isso Boa aí. noite a Gente, ó, todos. estou à disposição, viu? Doutora Rose, fica com Deus. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, gente.